nós finalizamos a aula anterior realizando o processamento global completo da nossa estrutura, considerando o dimensionamento, o detalhamento, bem como também o cálculo dos esforços da nossa estrutura. Porém, nas primeiras aulas, quando nós começamos a criar o edifício no TQS, eu falei sobre a importância de realizarmos a configuração de critérios e também a calibragem do software que a gente está utilizando, no caso, o TQS. Inclusive, que essa etapa de configuração de calibragem do TQS, ela deve preceder ao dimensionamento, ao processamento global da nossa estrutura, considerando dimensionamento e o detalhamento dos elementos estruturais. Na aula passada, como nós processamos globalmente a estrutura de forma completa, tendo além do dimensionamento também o detalhamento, eu quis realizar esse detalhamento, esse processamento antes de configurar os critérios, para que você pudesse observar os resultados do dimensionamento sem qualquer tipo de configuração dos critérios dos elementos estruturais e depois comparar com os resultados após essa configuração, após a calibragem do TQS, tá bom? Nós vamos realizar essa configuração dos principais elementos estruturais, os principais critérios de cada um dos elementos estruturais do nosso projeto, aquilo que realmente vai fazer influência no nosso dimensionamento e no nosso detalhamento do projeto que nós estamos desenvolvendo, uma edificação residencial térrea de baixa complexidade, tá bom? Aqui no TQS, para você visualizar os resultados, nós vamos fazer isso elemento por elemento. Então, na árvore do edifício, aqui à esquerda, nós temos o nome do nosso edifício, nós precisamos expandir essa árvore do edifício, clicando aí no maisinho, se tiver fechado para você, clicou no mais, vai expandir. Em seguida, nós já temos ali os elementos estruturais visíveis, pelo menos os pilares e as fundações. Então, se eu clico aqui na pasta de pilares, eu já vou ter acesso na coluna à direita da árvore do edifício, o detalhamento de cada um dos pilares e de cada um dos lances desses pilares aqui do nosso projeto. Temos, por exemplo, o pilar P1, que vai do lance 1 até o lance 2, pilar P2, pilar P3 e assim até o último pilar do nosso projeto, que é o pilar P15, tá bom? Todo o detalhamento você consegue visualizar aí na terceira janela, na janela maior, à direita dessa coluna, onde você consegue navegar entre os pilares do seu projeto, tá bom? Para fazer qualquer tipo de edição gráfica no detalhamento, sem que precise necessariamente fazer um novo dimensionamento, basta dar 2 cliques nessa janela e o TQS vai abrir o sistema EAG, que é o editor gráfico, que é onde você consegue editar qualquer item, qualquer elemento aí de armadura do seu pilar, tá bom? Ou seja viga, laje, etc. Cada um dos elementos estruturais possui um próprio editor gráfico, tá bom? E esse aqui é exclusivo para edições gráficas do seu pilar. Quando eu falo editor gráfico, significa que eu estou editando um desenho e não o pilar em si. Para fazer edições relacionadas ao dimensionamento das armaduras do seu pilar, existe o editor rápido de armaduras, onde nós vamos ter uma aula específica para trabalhar nesses editores, tanto o editor rápido de armaduras de pilares, quanto os editores rápidos de armaduras de vigas, pilares e fundações, tá bom? Aqui é simplesmente uma prévia do que você consegue fazer com o TQS. Visto isso aqui mesmo pelo próprio gerenciador, nós conseguimos visualizar algo que é importante e até mesmo o objetivo dessa aula que está acontecendo. Primeiro, quanto ao resultado do detalhamento. Você pode observar que em relação ao dimensionamento, nenhum dos pilares apresentou qualquer tipo de erro de dimensionamento. Caso contrário, caso tivesse algum erro de dimensionamento, esses pilares aqui na coluna central iriam apresentar uma tarja vermelha, indicando que teve um erro de dimensionamento. Quando eu clicasse no pilar, também essa mesma tarja iria ficar aparente aqui numa prévia do editor gráfico, indicando que teve um erro de dimensionamento. Se eu quiser visualizar com mais precisão qual foi a causa desse meu erro de dimensionamento, eu posso acessar a janela de avisos e erros e também o próprio editor rápido de armaduras de pilares, porque lá dentro eu consigo visualizar ali o erro que pode ter acontecido, tá bom? Além disso, tem os relatórios que eu também vou apresentar para você numa próxima aula, ok? O que acontece? O que eu quero mostrar para você aqui é em relação ao detalhamento desse pilar,
ou dos pilares que foram dimensionados e detalhados automaticamente após o processamento global. Você pode observar aqui inicialmente quanto ao detalhe do estribo aqui desse pilar. Aqui eu tenho um estribo com dobra a 90 graus, tá bom? Esse tipo de detalhamento pode ser que não seja o mais comum na região que você está desenvolvendo o projeto. Eu, particularmente, prefiro o estribo com dobra a 135 graus ou a 45 graus, como preferir, tá bom? E é possível fazer essa configuração de critérios no TQS para que ele gere o tipo de detalhamento que eu quero para o meu projeto. Eu consigo fazer isso de duas formas. Através do editor de armaduras, consigo editar essa armadura, ou então pela configuração de critérios. Qual que é a diferença? Se eu faço essa edição do estribo pelo editor gráfico, por exemplo, eu vou ter que fazer essa edição pilar por pilar. Eu acabo não tendo a produtividade desejada ou esperada. Agora, configurando os critérios, eu consigo fazer essa edição simultaneamente para todos os pilares. Dependendo da quantidade de pilares que eu vou ter num projeto que eu estou desenvolvendo, eu vou ter uma produtividade absurda. Então, o mais interessante é que você faça as edições relacionadas a desenhos através da edição de critérios desse tipo de elemento estrutural que você desenvolveu no seu projeto. Um outro item que é importante apresentar é quanto à armadura de arranque, que eu até cheguei a comentar em uma das aulas aqui do nosso curso. Quanto aqui a essa armadura de arranque. Nesse caso aqui eu vou ter uma armadura de arranque ligando a fundação até o meu pilar, até o fuste do meu pilar, e depois uma outra emenda ligando essa armadura do fuste com a armadura que vai dar continuidade naquele lance do meu pilar, até o segundo lance, do primeiro até o segundo lance, tá bom? E particularmente não acho isso a forma mais produtiva, se tratando de execução de obras. Então, o mais interessante aqui, a forma mais produtiva, talvez, pelo menos na minha opinião, seria criar uma união, juntar a armadura que liga a minha fundação com o fuste do meu pilar e ligar essa armadura do arranque da minha fundação com o fuste daqui do pilar. Fazendo essa emenda, fazendo essa união, eu vou ter apenas uma única emenda, que seria ligando a armadura contínua da minha fundação com o fuste do meu pilar, e aqui essa armadura unindo com a armadura do próximo lance do meu pilar. Apenas uma única emenda. Então, como eu falei, se tratando de execução, na minha opinião, essa é a melhor forma que a gente tem para detalhar esse nosso pilar, ou os pilares aqui do nosso projeto, tá bom? Fazendo essa configuração de critérios, eu não preciso, como eu falei já, fazer a mesma edição para cada um dos 15 pilares aqui do nosso projeto. Já consigo fazer as atribuições de forma simultânea para cada um desses elementos estruturais. Algo parecido acontece com as vigas. Para eu visualizar o detalhamento das vigas, eu preciso expandir a árvore de pavimentos e aqui expandir a árvore de cada um dos pavimentos do meu projeto. Exemplo, se eu quero visualizar as vigas do pavimento 585, então eu vou expandir o nível 585. Quando eu expandir, eu vou ter aqui o elemento viga, ou a pasta com os desenhos de vigas, tá bom? O mesmo para escadas. Então, se você quiser visualizar vigas e escadas, você vai ter que expandir os seus pavimentos e expandir o pavimento específico que você deseja visualizar o detalhamento de vigas e também das escadas. Para visualizar detalhamentos de lajes, você vai ter que clicar lá no menu ou na barra de atalhos, no primeiro ícone. Aliás, no quarto ícone. Eu tenho aqui o primeiro formas, depois pórtico espacial, depois grelha e depois aqui a representação de lajes, onde eu tenho todo o contorno e ali a representação de L1, indicando a representação das lajes do meu projeto, tá bom? Para cada um dos pavimentos. Exemplo, eu não tenho lajes no nível 585, eu só vou ter lajes no nível 435 e 335, tá bom? Mas basicamente é através desse atalho que eu consigo acessar o detalhamento das lajes do meu projeto, ok? Olhando aqui para as vigas aqui do nível 585 também não apresentaram erro de dimensionamento. Caso contrário, da mesma forma como pilar para pilares,
eu teria aqui uma indicação de uma tarja vermelha com a escrita erro de dimensionamento, ou que possui algum erro relacionado ao estado limite último, por exemplo. E após clicar naquele detalhamento especificamente, aqui na janela, na terceira janela à direita, nessa janela maior, onde eu consigo visualizar o meu detalhamento, essa mesma tarja vermelha ficaria aparente, indicando que tem algum erro de dimensionamento, tá bom? Como nós não temos erro de dimensionamento, nesse primeiro momento, que inclusive, mais uma vez, é o objetivo aqui da nossa aula, é visualizar como que o TQS gerou o meu detalhamento por padrão. Porque o detalhamento é o resultado do dimensionamento do meu projeto. É o detalhamento que vai para a obra para ser executado. Então, esse detalhamento que ele gerou aqui para mim, particularmente, eu não gosto. Você pode preferir assim, talvez é comum aí na sua região já ter detalhamentos com esse tipo de padrão, mas eu prefiro seguir outros critérios de detalhamento. Eu até recomendo que se faça assim. Por exemplo, você pode observar inicialmente de cara que os estribos não estão representados aqui na forma da minha viga. Então tem aqui a representação da própria viga, as armaduras longitudinais, superiores e inferiores, a armadura negativa e positiva aqui da minha viga, e os estribos não estão representados no corpo da própria viga. Eu tenho a representação deles na parte superior, onde eu tenho a posição 3 a cada 10 centímetros, com diâmetro de 5 milímetros, 14 estribos de diâmetro de 5 milímetros, distribuídos a cada 10 centímetros. Essa é a forma que o TQS faz essa representação dos estribos por padrão. O que eu prefiro? Que essa indicação dessa linha verde, com a quantidade de estribos, o espaçamento, o diâmetro, fique abaixo aqui da forma da minha viga. E outra, que nessa forma da viga, a representação dos estribos também fiquem representados, tá bom? E eu consigo atribuir isso nas configurações de critérios do TQS. Um outro item que eu prefiro ajustar e adequar é a representação da armadura negativa, caso a armadura superior, se tratando de vigas biapoiadas, por exemplo, tá bom? Biapoiadas, bem engastadas ou engastadas e apoiadas. A gente sabe que para balanço, a armadura tracionada na parte superior, comprimida na parte inferior. Nessa representação, eu prefiro que essas armaduras superiores fiquem representadas acima da forma e não abaixo da forma. E outro ponto, também a representação do estribo para vigas. Ou seja, essa representação de detalhamento de vigas, ela será completamente alterada, pelo menos seguindo os critérios que eu recomendo que se faça, tá bom? Então, qual que foi a vantagem da gente ter realizado o processamento global antes de configurar os critérios dos elementos estruturais? Que a gente possa visualizar como que o TQS gera esse detalhamento por padrão. A gente vê que não é a melhor forma de estar gerando os detalhamentos. Porém, é possível fazer todas as configurações necessárias, tanto relacionado ao dimensionamento, aos critérios de cálculo, bitolas das armaduras longitudinais, transversais, bem como as configurações de critérios do resultado do meu projeto, que são os detalhamentos, os desenhos gerados de forma automática por ele, tá bom? O mesmo eu consigo visualizar para as fundações. Para visualizar o detalhamento das fundações, basta eu clicar aqui embaixo. Eu tenho uma árvore, uma pasta específica de fundações. Então, eu dou um clique nela e não aqui em pavimentos, tá? Não seria por aqui. Aqui você vai ver a planta de forma das fundações. Agora, para ver o detalhamento dos elementos estruturais, você vai vir aqui na pasta exclusiva de fundações. E mais uma vez, mesmo com nenhum critério configurado especificamente para os nossos elementos estruturais, até mesmo pela baixa complexidade desse empreendimento, nós também não tivemos nenhum erro de dimensionamento para as nossas fundações. E aqui eu consigo visualizar como que ela foi dimensionada, como que ela foi basicamente detalhada, tá bom? Com a dimensão em planta, na sua geometria, de 80 por 80. Um ponto interessante a se comentar é quanto à dimensão mínima dos elementos de fundações, no caso, sapatas.
Em planta, nenhum dos lados da sapata pode ser inferior a 60 centímetros, que é o mínimo de acordo com a NBR 6122. Ou seja, nenhum dos lados da sapata pode ser inferior a 60. Porém, o TQS considera esse mínimo igual a 80 centímetros. Se eu quero seguir o critério da norma, eu venho aqui no TQS e atribuo para 60 centímetros, que é uma dimensão bem pequena, tá bom? Você deixando ali com 80 centímetros, você pode até eliminar algum tipo de erro de dimensionamento que possa acontecer ou possa vir a acontecer no seu dimensionamento. Mas eu sugiro, mais interessante, por mais que nós possamos não fazer isso aqui no nosso projeto, é atribuir o mínimo permitido por norma. E aí a gente vai processar a estrutura. Naqueles elementos de fundações que poderiam apresentar algum tipo de erro de dimensionamento, aí a gente vem especificamente ou pontualmente nesses elementos e aumenta a sua seção. Seja um dos lados ou ambos os lados da sua fundação, ou até mesmo a sua altura, tá bom? Com essas configurações padrão do TQS, nós não tivemos erros nos nossos elementos estruturais. E também no detalhamento das fundações, você pode observar que é um detalhamento mais comum ou mais convencional que é utilizado se tratando de execução de obras, ou seja, não existe nada que em relação a detalhamento que eu possa necessariamente ter que realizar ou configurar os critérios aqui no TQS. Esse detalhamento já padrão, já é um bom detalhamento. O máximo que eu poderia fazer aqui seria alterar a geometria do elemento de fundação. Aqui nós temos uma sapata piramidal. Eu poderia optar por uma sapata retangular, com seu formato retangular e não piramidal. Só que isso vai muito sobre a preferência de quem está executando. Eu falo realmente preferência, porque a gente sabe que em relação ao volume de concreto, a sapata do formato piramidal, ela tende a ser mais econômica. Porém, é um tipo de fundação, de repente, um pouco mais trabalhosa para se executar, justamente por conta da sua geometria, do seu formato. Porém, já tive clientes que preferiram ter sapatas piramidais, porque para ele já estava habituado, a mão de obra dele já estava habituada a executar fundações desse tipo, e para ele não era um problema executar sapatas piramidais. E outros casos de clientes que preferiram ter sapatas retangulares por ser mais fáceis de executar, porque é simplesmente fazer as formas laterais, encher de concreto, obviamente colocou armadura e não tem mais problema. O interessante sempre é você ter uma boa comunicação com o seu cliente, quem vai estar executando a obra para o seu cliente, uma construtora, de repente um mestre de obras, um engenheiro de obras, enfim. E de repente perguntar para ele, olha, qual tipo de elemento estrutural ou da geometria daquela fundação você prefere estar trabalhando, executando no empreendimento? Retangular ou piramidal? E aí ele vai te ajudar a ter essa definição. Por mais que parta de você, é sempre bom ter uma boa comunicação com quem vai estar executando o seu empreendimento, tá bom? Ou empreendimento aí do seu cliente, do projeto que você está desenvolvendo para ele, ok? Entendido isso, nós vamos agora partir para essa configuração de critérios. Onde que eu faço isso? Eu vou primeiro selecionar aqui pavimentos, tá bom? E assim a pasta pavimentos já compreende todos os níveis aqui do meu projeto. Em seguida eu vou vir aqui em critérios. Pode vir aqui em TQS formas, critérios, projeto. Na janela que abrir, eu vou manter a opção comum a todos os pavimentos habilitado, que assim todas as configurações de critérios que eu for realizar nessa etapa vai ser atribuídas a todos os níveis do meu projeto e não ao nível específico, tá bom? Eu poderia clicar aqui em um pavimento específico, tá bom? Dependendo da versão que você está utilizando, ou então expandir a árvore do edifício, clicar no nível 335, por exemplo, e editar somente os critérios daquele nível. Mas o recomendado é que eu tenha algo padronizado, comum a todos os pavimentos. Por isso, o mais interessante é sempre deixar essa opção habilitada, comum a todos os pavimentos, tá bom? E um outro recurso interessante do TQS é esse aqui, comum a todos os projetos novos, porque aí eu deixo essa configuração de critérios comum a todos os outros projetos que eu vier a desenvolver, e não tenho que realizar essa mesma configuração, eventualmente ou corriqueiramente, a todo novo projeto que eu desenvolver, tá bom? Então, fica somente a dica. Para esse projeto aqui especificamente, eu vou manter a opção comum a todos os pavimentos habilitada. Cliquei em OK.
abriu para mim na outra tela a janela de editor de critérios. Aqui ele já vem por padrão, primeiro critério de formas. Eu não vou atribuir nenhum critério aqui para formas do meu projeto, vou fechar, vou clicar aqui no maisinho e aqui a gente vem visualizando esses critérios para cada um dos elementos estruturais, tá bom? Novamente, eu quero reforçar a importância da configuração de critérios e calibragem do TQS. Para isso, o mais importante é que você saiba exatamente o que deve ser feito, o que pode ser atribuído para você ter o melhor resultado possível. A melhor forma que a gente tem de fazer isso é ampliando o conhecimento que a gente tem na área de projetos estruturais. Ter um bom conhecimento teórico através de leitura, livros bibliográficos e da própria NBR 618/2023. Através desse conhecimento teórico, a aplicação desses critérios, a aplicação dessa teoria, ela é muito mais fluida, muito mais assertiva dentro do TQS, que é uma ferramenta computacional, tá bom? E a forma mais assertiva que você tem de realmente garantir os melhores resultados aí do seu projeto, do projeto que você está desenvolvendo, tá bom? Nós não vamos visualizar todo o poder do TQS, todas as possibilidades de configuração de critérios, seja relacionado ao dimensionamento, ao cálculo, ao detalhamento, à geração de desenhos, tá? Mas as principais configurações de critérios dos elementos estruturais do nosso projeto: laje, vigas, pilares e fundações, tá bom? Isso é o primordial que você entenda. Vim aqui em laje, se tratando agora somente de armaduras, tá? Ou de elementos estruturais. Eu tenho aqui todas as opções de critérios de lajes, seja relacionado aos materiais, o FCK do concreto, o que nós já atribuímos na etapa de criação do nosso projeto. Aqui eu vou só visualizar a resistência característica, a compressão do meu concreto, 25 MPa, o γC, o fator de segurança de 1.4, o módulo de elasticidade secante do concreto, tudo isso aqui já informado, já calculado, de acordo com os critérios da NBR 6123. O TQS, por padrão, ele já faz as considerações de acordo com norma. Uma ou outra configuração você pode fazer a sua alteração aqui na janela de critérios, de acordo com a sua preferência, ou de repente que um determinado tipo de critério de dimensionamento pode trazer resultados melhores para o projeto que você está desenvolvendo. Não significa que existe uma configuração padrão para todos os projetos. Eu posso alterar os critérios de acordo com o tipo de projeto que eu estou desenvolvendo. E obviamente é assim que deve ser feito. Cada projeto é único e cada tipo de projeto tem a sua particularidade, a sua complexidade. Os critérios que eu utilizo para projetar uma estrutura de pequeno porte, de baixa complexidade, não é o mesmo tipo de critério que eu vou utilizar para dimensionar e projetar uma estrutura de múltiplos pavimentos ou de complexidade maior, tá bom? Então preciso fazer essas considerações de projeto para projeto. E por isso a importância de ter uma boa base teórica, para saber exatamente qual que é a influência que cada uma das opções que o TQS me dá para essa configuração de critérios é realmente necessário para alterar e assim garantir um resultado melhor no meu dimensionamento e detalhamento, tá bom? Nessa opção de materiais nós não alteramos nada e basicamente nas outras, para o dimensionamento de lajes, nós não vamos alterar absolutamente nada. Por quê? As configurações padrão, de acordo com o projeto que nós estamos desenvolvendo aqui nesse curso, não é necessário, tá bom? Aqui em cobrimentos, nós já configuramos lá na etapa de criação de pavimentos. Aqui eu simplesmente vou visualizar e validar esses critérios que já foram previamente estabelecidos. Quero alterar? Vou lá na janela de edição de pavimentos e altero os critérios de cobrimentos, tá bom? Bem como a sua espessura ou algum outro critério que eu julgar necessário. Para flexão, eu tenho aqui os critérios de dimensionamento. Quando eu clico aqui em flexão, primeiro ele vai mostrar para mim a tabela de alojamento positivo. Posso dar um clique e ele mostra para mim todas as bitolas que estão previamente configuradas aqui no TQS, relacionado à tabela de alojamento de armaduras positivo, tá bom? Bitolas que variam de 5 mm até 20 mm. Primeiro ponto,
Para o projeto que você está desenvolvendo, será que é realmente necessário ter bitolas de 20 milímetros? Será que eu vou ter bitola de 20 milímetros, uma laje treliçada, com vãos que chegam aí da ordem de 3 a 4 metros, por exemplo? Eu acredito que não. Então, o que eu posso fazer? Eliminar essas bitolas, clicando nelas, de 20 milímetros, e removendo aqui dessa tabela de alojamento. Porém, o que eu estou fazendo isso? O que eu quero dizer? Que eu estou limitando a margem do TQS dimensionar a minha laje com esse tipo de armadura que eu considero absurda, ou um absurdo exagero. Então, eu estou simplesmente limitando o TQS quanto às bitolas ou tipo de alojamento que eu quero permitir que ele gere para mim. Quando eu faço isso, eu estou dando mais controle para o meu projeto. Eu tenho mais controle sobre os resultados que vão ser gerados após um dimensionamento. Então, ou seja, eu sei que, em hipótese alguma, depois que eu remover essas armaduras de 20 milímetros, o TQS vai gerar algum tipo de erro ou um detalhamento com essas bitolas. Porque eu limitei, eu disse para ele que eu não quero lajes com esse diâmetro de armadura. Quanto mais eu vou refinar aqui o dimensionamento do meu projeto, mais controle eu tenho sobre os resultados. Ele vai gerar exatamente aquilo que eu já espero no meu dimensionamento. Obviamente, ele já tem os critérios próprios, ele já faz os cálculos corretamente e, de acordo com os esforços, a minha concepção, ele só vai gerar armaduras dessa ordem de grandeza se tiver algum erro muito grande no meu projeto, principalmente relacionado à concepção e a minha modelagem aqui dentro do TQS. Se eu visualizar, se eu encontrar aqui nesse projeto laje com armadura de 20 milímetros, eu sei que tem algum erro grande. E a maioria dos erros está relacionado à concepção estrutural e à modelagem estrutural aqui dentro do TQS, tá bom? Ou seja, é necessário remover essas bitolas? Não é necessário. Você precisa apenas ter uma certa sensibilidade estrutural para avaliar se os resultados estão prudentes ou não, de acordo com o porte do projeto que você está desenvolvendo, de acordo com o nível de complexidade desse projeto. Então, para esse projeto como o nosso, armaduras de laje da ordem de 12,5 para cima, de 16, de 20 milímetros, eu já sei que isso não vai acontecer, ou pelo menos que não pode acontecer. Se acontecer, eu vou revisar a minha concepção, vou revisar a minha modelagem, porque tem algum tipo de erro acontecendo. Tá? Lembrando que o TQS, assim como outros softwares computacionais, são calculadoras. Ele é uma calculadora e ele está suscetível a erro também, mas cabe a mim avaliar os resultados que ele gerou de forma automática, tá bom? Então, por isso, eu não altero esse critério de tabelas de alojamento, porque eu já sei o que esperar de acordo com o projeto que eu estou desenvolvendo. Aqui em dimensionamento, flexão simples, norma para o cálculo da seção transversal, flexão simples. Aqui ele já tem pelo menos 3 normas, tá bom? NBR 1118, que é a que nós utilizamos aqui no Brasil, CISOC, que é uma norma argentina, enfim, você consegue alterar o tipo de norma para o dimensionamento. Obviamente, nós não vamos utilizar uma norma argentina ou uma norma muito antiga aqui no Brasil, sendo que nós temos já a norma mais recente, mais atual, que é a 1118/2023, tá bom? Em alguns casos, de repente, de avaliação de projetos antigos, né, que foram, de repente, dimensionados na década de 60 ou 70, se você quiser fazer precisar fazer algum tipo de análise ou de avaliação estrutural, você pode precisar utilizar uma norma antiga, que o TQS também permite que você trabalhe com a NB1, tá bom? De acordo com algum tipo de elemento estrutural do seu projeto, para fazer essa avaliação no projeto que você está desenvolvendo. Agora, se tratando de projetos novos, nós sempre vamos optar pela NBR 1118 mais recente. No caso, a atual, a NBR 1118/2023, tá bom? Armaduras mínimas, verificação de armadura mínima. Você quer que ele verifique isso? Sim ou não? Quero que verifique. Então, ele fica aqui com essa opção habilitada. Quando você clica numa interrogação ou numa exclamação, ele mostra para a gente a tradução, ou então um texto complementar sobre aquele critério. Então tem aqui a verificação de armadura mínima. Só apoia o mouse sobre
essa exclamação, o izinho, ou não exclamação, né, o izinho. Verifica, que é o i de informação. Verifica, sempre que a armadura de flexão tiver valores menores que a armadura mínima, recomendada pela ABNT NBR 1018, este valor de norma será adotado. Não verifica, a armadura usada é a calculada, sem comparação com outros valores. Então, obviamente, a forma mais correta aqui é manter essa opção ativada, selecionada, a opção de verificar, tá bom? Por mais que aqui, por conta dessa versão, nós temos algumas limitações, eu não consigo alterar, tá bom? Mas aqui ele já está considerando a forma mais correta a se fazer. Uma coisa que a se observar, que é de grande ajuda, é que nessa janela, nesse diálogo, tem logo embaixo o F1, que é a tecla de atalho do seu computador. Pressione F1 para abrir em janela. Aqui nós temos essa opção de F1, que é no TQS Ajuda. Aqui ele só abriu uma janela à parte. O que eu quero frisar para você é que no site da TQS, você vai acessar o TQS Docs, que é uma extensa biblioteca do TQS, onde você encontra os manuais, os tutoriais e vários critérios de configurações que o TQS tem aqui dentro do seu sistema. Então, por exemplo, eu não sei muito bem o que esse critério de verificação de armadura mínima vai modificar ou vai realizar no meu projeto. Então, você pode procurar isso dentro do TQS Docs. Você pode abrir o navegador no seu computador, digitar no Google TQS Docs, TQS DOCS. Apertou Enter, já vai abrir para você o TQS Docs, algum link. Clicou, abre lá para você a janela, onde você pode pesquisar basicamente todos os atributos que o TQS já utiliza em seu sistema. E lá você vai encontrar a tradução de cada um dos critérios e assim ter mais propriedade para alterar ou não um determinado critério no seu projeto, tá bom? Detalhamento, aqui nós não vamos alterar absolutamente nada. Como eu disse, por padrão TQS, ainda mais com um projeto como esse que a gente está desenvolvendo, nós não vamos precisar alterar esses critérios aqui nessa janela, tá bom? Em detalhamento, temos detalhar furos? Sim. Vai fazer diferença no nosso projeto? Não. Por quê? Nós não estamos fazendo a compatibilização com o projeto de instalações, seja elétrico ou hidrossanitário. Então, aqui, se eu deixo não ou sim, não vai fazer diferença, ok? Armaduras inferior e superior, bitola fixa, nada disso nós vamos alterar, simplesmente mostrando para você as opções, possibilidades de critérios, ok? Aqui uma coisa interessante, norma para ancoragem. Você vai observar que aqui nós temos NB1 de 78, NBR 1018 de 2003, 2014 e tem aqui também a NBR de 2023. Por conta aqui da versão, aqui nós não vamos conseguir alterar por aqui, mas de qualquer forma, aqui relacionado à ancoragem não vai alterar aqui no nosso projeto, tá bom? Somente fique atento quanto à versão que você está utilizando. Na versão estudante, você tem algumas limitações. Você consegue utilizar basicamente todos os recursos de uma versão licenciada, porém, nem todos eles. Então, o mais correto para você desenvolver projetos profissionalmente é utilizar uma versão TQS profissional, onde você consegue alterar alguns critérios a mais aqui na janela de critérios dos seus elementos estruturais, tá bom? Então aqui nós vamos manter 1018 2014, tá bom? Até mesmo que a gente não consegue selecionar aqui a 2023, porém não vai fazer esse critério especificamente, não vai fazer qualquer influência no resultado final do nosso projeto, ok? Configuração desses elementos, punção em lajes, detalhamento de punção, se eu vou utilizar estribos ou conectores, opte sempre por aquilo que for mais fácil de executar, que for mais simples e que não for tão suscetível a erros durante a fase de execução, ok? Basicamente, nas configurações de critérios de lajes, nós não alteramos absolutamente nada. Então, só vou vir aqui e fechar, cliquei no maisinho, uma informação importante sobre a configuração de grelha. Nós vamos precisar alterar a configuração de grelha não linear, justamente para avaliarmos os deslocamentos excessivos da nossa estrutura, tá bom? Análise de flechas em lajes e vigas. Então vou
deixar uma aula disponível somente sobre os conceitos e configurações de critérios de grelha, nos mínimos detalhes, para você ter o máximo de conhecimento, né, para estar configurando corretamente a grelha no TQS aí para o seu projeto, tá bom? Vim aqui em viga, materiais, FCK, módulo de elasticidade, cobrimentos, aqui em materiais, por exemplo, bitolas de flexão, cisalhamento, não há necessidade de você alterar. Caso você altere as bitolas de flexão, por exemplo, aqui você não tem como você apagar, mas tem como, por exemplo, olha, não quero ter bitolas de 22, até porque não é um diâmetro comercial. Então você vem aqui e atribui, no oitavo índice, na oitava linha, bitolas de 20, por exemplo, e limita. Olha, nesse projeto, a bitola máxima é de 20 milímetros. Você consegue fazer essa limitação aqui no TQS, para não dar margem que ele detalhe equivocadamente algum tipo de diâmetro que você não deseja ter no seu projeto, ou que você julga não ser necessário, tá bom? Mas, da mesma forma que eu falei lá para lajes, não é necessário, porque ele vai, se o seu projeto foi modelado, concebido corretamente, ele não vai colocar mais armaduras do que é necessário, a não ser que por algum motivo ele encontrou algum pico de esforço numa determinada viga do seu projeto. Se ele encontrou esse pico de esforço, você vai avaliar pontualmente aquela viga, tá bom? E editar as armaduras conforme necessidade. Então, eu particularmente não julgo algo como primordial a edição de bitolas de flexão aqui para o seu elemento estrutural, para suas vigas. Seja aqui para flexão, seja para o cisalhamento, tá bom? Embora você tenha algumas opções para estar limitando essas armaduras para o TQS, não dimensionar as armaduras que você não deseja ter no projeto que você está desenvolvendo. Cobrimentos, cobrimento das armaduras, nós já alteramos isso lá na criação do edifício, né? Mais uma vez, se você quiser ou precisar alterar o cobrimento, vá lá na opção de editar o edifício e altere os cobrimentos por lá. Esforços, não vamos alterar, aqui tem o coeficiente de majoração, é o convencional que nós já atribuímos para edificações de concreto armado, coeficiente de 1.4, o nosso gama F conforme manda a NBR 6118. Regime de cálculo, aqui estamos dimensionando no regime elástico, limite para desprezar, momento negativo, nada disso nós vamos alterar. Uma informação também relevante é que o TQS está aqui com valor igual a 0%, porcentagem do momento característico mínimo. Quando o valor está igual a 0, aqui vai ter toda a tradução, né? Ele vai utilizar o dos critérios padrão ou seguindo os critérios normativos. Caso contrário, caso eu já tenha calculado o valor, ou um valor já que eu já esteja habituado a trabalhar, eu já venho aqui e altero esse valor. Se o valor estiver igual a 0, vai seguir os critérios normativos. Flexão de dimensionamento, flexão simples. Aqui, primeiro, flexão de dimensionamento, os critérios desse tipo de análise do seu projeto, a norma que a gente está utilizando, seção transversal, dimensões da laje para o cálculo de mesa colaborante, NBR 8/2014/2023, o critério para as duas é o mesmo. Dutilidade, enfim, nada disso também a gente vai alterar. Especificamente, configuração de critérios para flexão simples, também não há necessidade de fazer qualquer alteração. Flexão composta, flexão para o detalhamento, ancoragem de armadura positiva, negativa, ancoragem dos grampos, também nada disso é necessário fazer alteração, tá bom? Novamente, o TQS já considera os critérios da NBR 6118. Alguns desses critérios você pode alterar se for da sua preferência, mas não que os critérios que já estão pré-estabelecidos têm algo para implicar em relação a quantitativo do seu dimensionamento, ou que vai, por exemplo, superdimensionar a sua estrutura, tá bom? Nada disso, é algo mais que pode ser preferencial de cada um que está desenvolvendo. Minimizei aqui flexão, dimensionamento e detalhamento, armadura lateral, altura mínima para nossa armadura de pele, por exemplo, 60 centímetros,
bitola mínima para esse tipo de armadura, primeira bitola, armadura lateral, 5 milímetros, segunda bitola, caso precise de um reforço, 6.3, não foi suficiente, uma terceira camada de reforço, vai para 8 milímetros, enfim. Armadura lateral por vão, adiciona a barra da armadura lateral no extremo do balanço, se necessário. Se eu aproximo o mouse aqui da letra I, ele fala para mim, se for necessário adicionar dobra na armadura lateral no extremo do balanço, para ancorar essa armadura, será adicionada após a tentativa de reforço com as 3 bitolas preferenciais. Deseja que ele faça isso? Sim ou não? Se for necessário, pode fazer. No nosso caso aqui, nós vamos ter apenas 2 vigas em balanço, que está lá na nossa cobertura. Então, se eu não tivesse balanço nenhum, se essa opção que tivesse marcada como sim ou não, não ia fazer diferença. Então, ele vai calcular a minha estrutura. Se for necessário, ele vai adicionar uma dobra na armadura lateral. Se existir uma armadura lateral naquela viga em balanço. Então, a nossa viga em balanço, primeiro que ela não tem essa altura toda. E dificilmente vai precisar de armadura lateral, de acordo com os esforços que nós temos. Então, no nosso projeto especificamente, se essa opção estiver marcada como sim ou não, não vai ter qualquer influência, tá bom? Então, novamente, por isso, é importante ter toda uma base teórica, um bom conhecimento teórico, para você aplicar essa teoria na etapa de configuração de critérios. Lembrando que cálculo estrutural, ainda mais utilizando uma ferramenta computacional, é a aplicação de conceitos. Eu tendo essa boa base de conceitos, essa boa base teórica, aplicando isso a uma ferramenta tão poderosa como o TQS, o resultado que ele vai gerar para mim tende a ser o melhor para o meu projeto, tá bom? Então, lembrando que o resultado final é sempre obtido através de uma ótima aplicação de conceitos teóricos. Então, esse investimento nessa base teórica, ela deve acontecer, seja através de livros, cursos de extensão, de leitura, através da própria norma, pós-graduação, enfim, todo conhecimento é pouco se tratando de cálculo estrutural. Porta-estribo, aqui para a nossa armadura de porta-estribo, que serve apenas para fazer a amarração dos estribos e fazer a montagem das armaduras longitudinais da nossa viga. Bitolas, bitola negativa escolhida, 5 milímetros, e assim vem gradativamente. Eu tenho porta-estribo de até 5 milímetros. Vinícius, para um projeto convencional não costumo trabalhar com um porta-estribo tão fino, por conta da dificuldade que é para armar isso em campo. Então, eu costumo trabalhar com porta-estribo com um diâmetro maior, de pelo menos 6.3, ou talvez de 8 milímetros. Se for esse o seu critério, você tem 2 formas. Primeiro, aqui na parte de atribuições de bitolas da sua viga, bitolas de flexão, você eliminar aqui dessa janela bitolas de 5 milímetros. Então, teria que alterar aqui, primeira hipótese de armadura, o seu critério mínimo, 6.3 para cima. Aí você vem primeiro 6.3, 8, 10, 12 e assim por diante. O meu critério para armadura porta-estribo é de 8 milímetros, no mínimo. Então você vem aqui e coloca 8 milímetros em diante, tá bom? E aqui como armadura porta-estribo, e aí você vem e faz essa alteração, de acordo com o critério seu. Então, mais uma vez, isso aqui é preferencial. Cada um pode ter uma visão diferente. Talvez uma outra pessoa, diferente de você que está assistindo aqui essa aula, pode pensar que não tem problema nenhum porta-estribo ser de 5 milímetros. Aqui a execução vai ser tranquila, já fiz projetos assim, não teve problema nenhum e vai seguir com o critério que está aqui configurado por padrão. Por isso que eu disse já anteriormente, as configurações de critério envolvem um conhecimento teórico, de livros, normas, toda essa base teórica, envolve um critério preferencial, os critérios da própria norma e também os critérios envolvidos de acordo com o tipo de projeto que você está desenvolvendo. Quando eu consigo balizar todos esses critérios na minha configuração, o resultado que eu vou obter no meu dimensionamento e detalhamento vai ser o melhor dos mundos, tá bom? Cisalhamento e torção, não vamos alterar nada disso aqui. Flechas, furos, relatório,
enfim, absolutamente nada, porque para esse projeto não é necessário. O objetivo aqui é explicar para você as possibilidades e onde é realmente interessante e importante fazer alguma edição em determinado elemento estrutural do seu projeto, tá bom? Aqui em desenho, a gente já pode ter alguns critérios a serem alterados, inclusive o que eu já mostrei anteriormente para você. Identificação de ferros, texto das armaduras de flexão, abaixo da linha da armadura ou acima da linha. Também é um critério seu. Eu tenho aqui a linha da armadura. Aqui está mostrando para mim que vai mostrar o texto abaixo da linha. Eu vou manter aqui para a gente recapitular como que está lá, para você visualizar. Vou fechar aqui, vou clicar em sim, vou vir aqui em pavimentos, vou expandir, aqui no nível 585 vigas, e olha ele ali, ó. Em cima eu tenho o comprimento da barra, e aqui embaixo eu tenho a quantidade, a posição, o diâmetro e o comprimento total dessa barra. Aqui é o comprimento reto. E aqui o C igual a 280 é o comprimento total, tá bom? 280 centímetros. Eu quero inverter isso. Eu quero que a descrição da minha barra, o texto dela, com a quantidade, posição, diâmetro e comprimento, fiquem acima dessa linha, e não do jeito que está mostrado aqui. Então eu venho aqui novamente, pavimentos, critérios, projeto, comum a todos os pavimentos, e ok. Trago para cá, fechei aqui forma, abro aqui viga, vou vir aqui em desenho, identificação de ferros. Se eu quero inverter aquilo, eu vou vir acima da linha. Se eu não sei o que isso vai alterar, eu posso tirar um print do meu detalhamento, que aqui agora eu estou falando somente de desenho. Tiro um print, coloco no outra tela que você está trabalhando ou minimiza ela. Vem e altera. Processa novamente os desenhos de vigas e veja o que vai alterar. Caso você tenha pouca experiência se tratando aqui do TQS. E aí você vai ver se aquilo fica melhor ou pior. Mas o importante é que você nem sempre faça o que você julgar que é melhor para você. Você tem que se atentar quanto ao que a sua mão de obra, ou a mão de obra da região, está acostumada a ter em mãos, em termos de detalhamento de projeto. Porque o meu detalhamento não é para mim, é para quem está executando. Se eu faço um detalhamento de acordo com a minha preferência, eu entrego para uma mão de obra que está já acostumada a executar projetos na sua região há muitos anos e já tem costume com um determinado padrão de detalhamento, essa mesma mão de obra vai ter dificuldade para executar o seu projeto. E de repente pode ficar te ligando o tempo todo para você fazer algum tipo de alteração na representação do seu projeto. Ou às vezes reclama, até mesmo para o cliente, sem você ficar sabendo, o que é ruim. Então saber qual que é o padrão de representação de detalhamento também é importante para você ter essa qualidade final garantida no seu projeto, tá bom? Aqui eu vou manter como está. Corte e seção transversal. Indicação de cortes na elevação. Indica o corte desalinhado com a indicação inferior no vão e a superior próximo ao apoio direito, sem indicação da linha de corte. Sem fechar aqui, eu vou só abrir aqui o gerenciador. Vou vir aqui em vigas e mostrar aqui para você. Aquele texto especificamente mostra isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma viga de um nível inferior, porque tem vigas de comprimentos maior, fica mais fácil de mostrar. Vou pegar esse aqui que está um bom exemplo. Viga 202. Tá vendo que essa representação da minha linha de corte, ela está desalinhada? Eu não tenho aqui um corte alinhado. Por que ele faz isso? Uma das linhas está mostrando próximo ao apoio, a outra trouxe uma região onde eu tenho uma concentração de armaduras diferente da região de apoio. Por quê? É comum, ou é mais comum do que a gente pensa, de quem está executando a obra, principalmente se não for uma boa mão de obra, de olhar aqui pela representação do corte. E aqui vai visualizar que eu tenho um exemplo, tá? Duas barras, se eu pegar o corte aqui alinhado, do jeito que está aqui, duas barras de 10 milímetros na parte superior, armadura negativa, duas armaduras de 10 milímetros na parte inferior, armadura positiva, e duas armaduras aqui de costela na parte central intermediária
da minha viga. E poderia executar do jeito que está aqui. Porém, o corte está pegando onde? Mais a parte central, onde eu tenho uma armadura adicional nessa viga, uma armadura de reforço, ou uma armadura ainda numa primeira camada, aliás, numa segunda camada, tá bom? Se eu tenho essa representação do corte alinhado com a parte de cima, essa barra não iria ser apresentada aqui. Como ela está representada, aqui eu tenho 3 armaduras de 10, no mínimo isso aqui chama atenção, para a pessoa olhar com mais carinho para o detalhamento dessa armadura, tá bom? Então eu prefiro deixar aqui, dessa forma. Se eu quiser adicionar um outro corte na minha seção, por exemplo, aqui próximo ao pilar P5, eu consigo fazer isso através do editor gráfico do TQS. Eu consigo gerar quantos cortes eu quiser. Agora, por padrão, eu prefiro deixar essa opção aqui selecionada. Indica o corte desalinhado com a indicação inferior no vão e a superior próximo ao apoio direito, sem indicação da linha de corte. Se você quiser alterar esse critério, também fica ao seu critério, ok? Tamanhos. Aqui já são os tamanhos do título, tamanho de texto que você consegue atribuir do jeito que você quiser. Já adianto que as configurações padrão do TQS já permitem boa visualização em termos de tamanho, de espaçamento das linhas. Eu ainda não chegou o momento que eu precisei alterar esses critérios aqui, tá? Os detalhamentos que eu gero são seguindo os critérios padrão do TQS, beleza? Estribos. Quebrar texto de armaduras de estribos. Não. Vou quebrar texto após a bitola. Não quero fazer isso. Posição de desenho dos estribos da seção longitudinal. Aproximar aqui da bolinha do i, de informação. As descrições detalhadas dos estribos poderão ser desenhadas acima ou abaixo da seção longitudinal. Olha o que eu mostrei para você anteriormente. A linha do estribo, com essa opção K82 igual a 0 habilitada, estribos desenhados acima da seção longitudinal, mostra aquela linha verde representada acima da forma da minha viga, que é isso aqui, ó. Olha onde está representado. Eu não quero que fique representado desse jeito. Eu quero que essa linha represente abaixo. É assim que eu costumo detalhar os meus projetos. Então eu vou vir aqui e deixar essa opção de baixo habilitada. Estribos desenhados abaixo da seção longitudinal, tá bom? Desenhar estribos no gabarito. Desenho do gabarito. Olha aqui, ó. Exatamente aquela opção que eu falei para você também. Representar os estribos no gabarito da minha viga, na forma da minha viga. Então eu vou vir aqui e clicar em sim. Vigas com armadura lateral. Desenhar estribos e armadura lateral, ou desenhar somente estribos, ou desenhar somente armadura lateral. Eu quero desenhar os dois. Então, naquela viga 202 que eu mostrei, além de ter armadura lateral, eu ainda vou ter os meus estribos representados. É assim que eu quero que represente. Por quê? Eu quero que quem está executando tenha a visão da minha viga exatamente como ela vai ficar após a sua montagem. Armaduras longitudinais e transversais aqui. Tá bom? Ele vai conferir depois a montagem da sua viga exatamente com esse gabarito que vai estar representado no detalhamento, naquela prancha. Tá bom? Voltei para cá. Seção longitudinal. Aqui a forma com que ele representa o desenho. A base barra a altura ou a base vezes o x a sua altura. Eu mantenho o b barra altura, que é assim como ele mostra aqui. Base a largura barra altura da minha viga. Tá bom? Voltei. Indicação das dimensões do tramo da seção longitudinal. Dimensões mostradas sempre a cada tramo. Mantenho assim. Indicação dos tramos. Nada disso aqui eu costumo alterar. Tá bom? Resumo de armaduras. Aqui também não vou alterar. Armadura longitudinal. Desenho da armadura negativa acima do gabarito da viga. Olha o que está configurado. K42 igual a 0. A armadura negativa é desenhada abaixo do gabarito da viga, juntamente com o desenho da armadura positiva. Eu não quero isso, eu quero isso aqui, ó. A armadura negativa é desenhada acima do gabarito da viga, mantendo o desenho da armadura positiva abaixo do gabarito da viga. Prontinho. Esses são os principais critérios para vigas. Cliquei lá em cima em fechar.
clico em sim para salvar, vou aqui no maisinho, vou pegar aqui embaixo em pilar. Aqui em pilar, pelo menos aqui nesse meu projeto, existe um aviso, você pode observar bem aqui embaixo do meu videozinho. Existem um aviso, esse aviso está mostrando relacionado à minha armadura complementar, o meu grampo complementar, o grampo suplementar, que serve justamente para evitar a flambagem das armaduras longitudinais dos meus pilares. Eu tenho essas 3 formas aqui do TQS de atribuir esse meu grampo suplementar. Porém, um pode ser mais fácil ou mais difícil de executar. Você pode preferir fazer essa armadura no canteiro, tá bom? Ou então fazer a compra desse grampo já da fábrica aí dos ferros que vão para a sua obra, de acordo com seu critério, o que for mais comum na sua região. O que for mais fácil de executar é esse primeiro item aqui. O TQS emite esse aviso, tá? Mas não significa que seja um erro. Se você desejar utilizar esse grampo em S, tá tudo certo, não tem problema algum. Você pode até, de repente, garantir aqui esse travamento de forma talvez mais precisa. Coloco talvez porque não significa que as outras formas você não tem condições de travar essa armadura longitudinal a fim de evitar o esforço de flambagem dessas armaduras, tá? Uma flambagem excessiva, por exemplo. Quando você tem a barra que é 90 graus, você não tem condições de garantir esse travamento, essa ancoragem dessa barra, desse grampo, tá bom? Eu prefiro utilizar o grampo em S ou em C. Se você manter aqui com o aviso, não tem problema. Só que, se a gente pensar numa mão de obra em campo, onde vai ter ali um armador para dobrar esse grampo, mais fácil, eu acredito que seja esse aqui em C, e que vai garantir esse travamento, essa ancoragem nessas armaduras longitudinais intermediárias aí do seu pilar, tá bom? Nas faces do seu pilar. Então, marquei essa opção e o aviso já desapareceu ali para mim. Aqui novamente, norma de dimensionamento, que já está atribuída a 1118/2023, cobrimento, concreto que a gente está utilizando, módulo de elasticidade, de acordo com o concreto, pilar parede não vai existir no projeto, então não tem qualquer necessidade de fazer alguma alteração, mesmo que aqui tivesse habilitado para fazer isso. Os esforços, imperfeições geométricas, parâmetro B1 igual a 0, apoio ali com a letra, o izinho, né, informação. Momento mínimo, aqui é a equação do momento mínimo de acordo com o que manda a norma. Se o parâmetro B1 estiver com valor 0, o programa assumirá B1 igual a 0,015, que é o critério da NBR 1118/2023. Impacto de veículo. Você vai ter uma garagem, por exemplo, ali na sua edificação. Você tem necessariamente que considerar o impacto de veículo naquela região. E aqui você tem os critérios, de acordo com o que manda NBR 6120/2019, para você aplicar as cargas horizontais, as cargas axiais, né, horizontais, no seu pilar, tá bom? De acordo com a categoria do seu empreendimento. E ali você aplica essas cargas de acordo com as faces de altura, de acordo com os critérios da NBR 6120. Dimensionamento, os coeficientes de ponderação, verificação, armadura longitudinal. Aqui tem um item interessante para a gente fazer a atribuição, que é relacionado aos arranques, armaduras de arranques e grampos. Aqui eu poderia alterar a tabela de bitolas, mas não vem ao caso, não é necessário que a gente faça essa alteração. Se você pegar aqui, por exemplo, no gerenciador, em pilares, basicamente os pilares foram dimensionados com armaduras de 10 milímetros. Então, o que mais que eu tenho que reduzir? Eu não tive aqui pilares com armadura de 22, 25 milímetros. Então, alterar aqui esses critérios na tabela de armaduras, não tem necessidade. Taxa de espaçamento também não vou alterar. O mais interessante aqui é na tabela de arranques e grampos, nessa janelinha aqui. Aqui eu vou vir em arranque, barras de arranque do pilar. K46 igual a 4. O que acontece? As barras de arranque na região da fundação são determinadas como tendo o comprimento de transpasse e restringido pela altura da fundação.
Quando ocorre essa restrição, a patinha é colocada automaticamente, independente da opção selecionada no critério K54. Ou seja, essas dobras na base dessa armadura de arranque, elas não precisam necessariamente, em termos de dimensionamento, não precisam existir, porque essas armaduras normalmente são trabalhadas a compressão. Se elas estão trabalhando a compressão, que são as armaduras de pilares, teoricamente não preciso dessa patinha, dessa dobra, desse prolongamento horizontal. Porém, se tratando de execução, eu vou precisar dessa dobra para garantir adequadamente a transferência de esforços, do esforço que chega para essa armadura do pilar, que é transferido pelo pilar, e posteriormente transferido para o elemento de fundação. Então, vou ter que executar essa dobra para fazer a amarração dessa armadura do arranque com as armaduras de fundação. Então, todas as minhas armaduras de pilares vão ser detalhadas, a sua armadura de arranque, com essa patinha. E para isso, eu sempre deixo essa opção habilitada. Mas aqui embaixo, em detalhamento das patinhas, o K54 tem duas opções basicamente: sem patinhas, com a exceção feita no critério K46 da quinta opção, ou seja, mesmo com essa opção aqui habilitada, se eu deixo essa opção aqui marcada ou a de baixo, eu vou ter o detalhamento da patinha, desse prolongamento horizontal, da mesma forma. Por via das dúvidas, eu deixo aqui com patinhas habilitado. Assim, os arranques são detalhados sempre com a patinha para o critério K46. Terceira e quarta opção, tá bom? Ok? Aqui, você pode deixar essa opção aqui também, ó, que aí não vai alterar, já que eu marquei aqui o K46 igual a 4. Então, para não ficar alterando muitos critérios, altero somente esse em barras de arranque do pilar. Aqui embaixo, eu tenho uma opção também interessante, aquilo que eu já comentei quando eu mostrei o detalhamento do pilar para você. Vou lá novamente, para a gente recordar, que aqui eu tenho duas emendas. Eu vou ter um arranque da fundação até o fuste do pilar, e depois tem uma armadura, que vai ligar o fuste com o próximo lance do pilar. Assim eu tenho duas emendas. Eu quero ter uma emenda só, ou seja, eu vou unir essa armadura de arranque com a armadura do fuste do meu pilar. E aí o que eu preciso fazer? Aqui no TQS, eu vou habilitar essa opção, juntar a armadura do arranque e primeiro lance, que é essa aqui. Olha o que ele mostra para mim. Serão utilizados como arranque as barras do primeiro lance do pilar, caso forem necessárias, mais barras serão adicionadas barras de arranque separadas. Nesse caso aqui, é aquele critério que eu mostrei para você. Ele vai estar unindo aquelas duas armaduras, e assim tendo um detalhamento mais uniforme, sem ter mais trabalho ou um retrabalho de repente durante a fase de execução. Porém, quando eu habilito essa opção, ele já vai unir essas armaduras, porém de acordo com o critério que eu atribuí aqui para ele. Eu vou dizer para ele que o pé direito máximo do primeiro lance para juntar esse arranque é de acordo com a altura do pé direito da fundação. O mínimo é 150 centímetros, tá bom? Esse é o critério que eu vou adotar para que ele aplique essa emenda, essa união entre aquelas duas armaduras, e assim eu tenha um melhor detalhamento. Porém, um outro critério eu devo ter em mente, que também faz influência durante a etapa de execução, que é a bitola mínima para juntar o primeiro lance ao arranque. Se você pegar, de repente, alguma bibliografia, pesquisar na internet, ou até no próprio TQS Docs, vai falar para você que essa bitola mínima, para fazer essa união, deve ser atribuída com no mínimo de 16 milímetros. Por quê? O padrão convencional de execução de obras é você fazer a continuidade da armadura, dos pilares, montar a armadura do seu pilar, depois fazer a forma e a concretagem. Então, para eu fazer essa verticalização dessas armaduras do pilar, eu preciso trabalhar com diâmetros mais espessos, da ordem de 16 milímetros, por exemplo. Caso contrário, caso eu trabalhe aí com armaduras mais finas, a verticalização das armaduras do meu pilar vai ser comprometida, vai ficar mais difícil. Então, se essa verticalização não for adequada, eu vou ter um outro problema na montagem da obra. Por isso que recomenda-se que essa união seja feita a partir de diâmetros de 16 milímetros. Porém, a gente sabe que obras de pequeno porte
na maioria das vezes, é executado com os blocos de alvenaria como forma, lateral do pilar. Então pode ser mais fácil você garantir essa verticalização com bitolas mais finas. E também é o que é feito de forma mais comum e convencional. Ter uma única armadura da minha fundação até o nível do baldrame. E depois uma outra armadura que vai dar continuidade naquele lance. Então, para seguir aquilo que é feito de forma mais comum e convencional, normalmente a gente trabalha com o diâmetro mínimo de armaduras de pilares, que é 10 milímetros. E assim eu vou ter essa garantia de que o meu detalhamento vai ser conforme o que é mais habituado, o que é mais convencional, se tratando de execução de obras, no caso de pequeno porte, tá bom? Emendando essas armaduras da fundação com o fuste até o baldrame, o térreo no caso, e depois a armadura que vai dar continuidade naquele lance, tá bom? Feito isso aqui, logo embaixo, detalhamento de arranque. No detalhamento do pilar, mantenho aqui habilitado. Aqui eu não consigo nem alterar por conta da versão que eu estou utilizando. Traspasso e alternância não altero. Armadura transversal, seleção das bitolas desse tipo de armadura, não alteramos. Seção retangular, também não. Aqui em desenho, seção transversal. A planta aqui também, nós não vamos alterar nada relacionado aos estribos, né, do nosso pilar. E também aos outros itens aqui em desenho, nós não alteramos, ok? Ferros longitudinais, desenho longitudinal com engarrafamento, sim, variações de seções, aqui eu também não vou alterar nada. Atributos do desenho, níveis, altura e distância, também não. Então, para pilares, alteramos o que era necessário. Clico aqui no xizinho, cliquei em sim para salvar, clico no mais, o próximo aqui, fundações. Fundações já cheguei a mostrar para você, então vou vir aqui em materiais, tabela de bitolas da armadura principal, nós não vamos alterar. Os esforços, aqui é um item que eu falei que é em relação à preferência, ou que de repente você entende que vai gerar um superdimensionamento ou subdimensionamento, enfim. Método para determinação da cortante limite, de acordo com o SEB ou de acordo com a metodologia do Claudinei Machado. Você pode fazer o dimensionamento nos dois e comparar, mas, de novo, dependendo do porte da obra, do tipo de projeto que você está desenvolvendo, não vai ter qualquer tipo de alteração. Um exemplo é esse projeto que a gente desenvolveu. As nossas fundações, todas elas atenderam os critérios de dimensionamento, nenhum apresentaram erro de dimensionamento. Então, o que mais eu posso reduzir? No máximo, é a seção transversal em planta, de 80 para 60 centímetros. Mas não vai ser alterando aqui o método da determinação do esforço do cortante limite que vai ter essa economia nesse meu projeto, tá? Então aqui você só altera se você realmente desejar, mas não vai influenciar no resultado desse nosso projeto especificamente. Cálculo, mantenho aqui a NBR mais recente que nós temos nessas opções. Mais embaixo nós já alteramos a tensão admissível, né? Pelo menos mantemos o que já está aqui no TQS, de acordo com a nossa aula para o cálculo da tensão admissível. Isso aqui já foi calculado e já definido. Dimensões mínimas, dimensão mínima da sapata. Aqui, por padrão, o TQS considera 80 centímetros. Mas o que manda a NBR, o que fala a NBR 1122, 2019, é que o mínimo não é 80, mas o mínimo é 60. E fica a seu critério trabalhar com sapatas no mínimo de 60 ou de 80. Particularmente, de 60 para 80, num projeto como esse, você não está economizando horrores aí para o seu cliente. Então, talvez deixar ela com 80 centímetros seja algo interessante para um projeto como esse. Ah, Vinícius, eu quero dimensionar com o mínimo, e aí, se apresentar algum erro de dimensionamento, eu altero. Se não apresentar nenhum erro de dimensionamento e passar com 60, eu prefiro deixar assim. Aí eu vou estar dimensionando no limite. Eu não recomendo que você sempre trabalhe no limite, porque a gente não sabe o que o cliente vai executar futuramente. Eu estou fazendo um projeto. Ok, que a responsabilidade minha é sobre o projeto, não sobre a execução ou sobre o que o cliente quer fazer futuramente. Mas vamos supor que ele queira mudar a posição da caixa d'água. Não seja naquele canto inferior esquerdo. Quer colocar no meio da casa, por exemplo. Mudou por conta dele. Só que você já fez o projeto. Ok, você não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Porém, por algum motivo,
a obra veio a colapso por conta daquela alteração que ele fez. A obra caiu. Obviamente vai vir uma perícia naquele empreendimento. Porém, até descobrir que o cliente mudou o posicionamento da carga daquele telhado, de repente o nome de quem que vai para jogo, né, vai ser o seu. Porque você que fez o projeto daquela obra que caiu. Então, por isso que eu não recomendo sempre trabalhar no limite. Porque pode ser que tenha algum tipo de problema estrutural futuramente, devido a um erro de execução, a uma alteração na execução. Porém, dependendo desse erro, dessa patologia, pode ficar complicado de descobrir quem que foi o causador daquilo. Então, por isso que trabalhar no limite nunca é indicado, tá bom? Por mais que a norma já tenha os seus coeficientes de ponderação, de majoração, eu não recomendo sempre trabalhar no limite, ressalvo alguns tipos de projetos específicos, tá bom? Aqui então, nós não vamos alterar de 60 para 80, é muito pouco. Nós vimos aí que no detalhamento das fundações, predominantemente, tivemos sapatas da ordem de 80 centímetros. A altura mínima da sapata, por norma, é de 20 centímetros. Então aqui eu tenho a altura mínima do rodapé igual a 20. A nossa sapata ela é piramidal. Então, ela teria que ter aí pelo menos 25 para cima. Uma altura de 40 centímetros pode ser pouco ou mínimo de acordo com o seu critério. Eu prefiro trabalhar na ordem de 35 a 40 centímetros. No mínimo, 35 centímetros. 30 centímetros de altura seria essa régua. Dependendo do projeto, ok, para mim é aceitável. 20 centímetros como o mínimo, eu já não acho interessante trabalhar com a altura mínima de fundações, tá bom? Então, sapatas piramidais, eu normalmente trabalho com altura entre 35 e 40 como o mínimo. Ressalvo em alguns casos que eu atribuo com 30 centímetros, tá? Em situações de menor complexidade ainda ou de cargas ainda mais baixas. Aí ok, tá bom? Nos demais, entre 35 e 40. Pré-dimensionamento, colarinho, 5 centímetros, nós não alteramos. E os demais itens aqui também não vamos alterar. Detalhamento, também mantemos conforme está. Aqui no caso de armadura principal, eu evito essa opção de dobra na minha armadura longitudinal das sapatas. Então por isso eu costumo deixar sempre a opção sem dobra dupla, tá bom? Desenho, mantém como está. Blocos, somente se você tivesse algum bloco sobre estaca como elemento de fundação do seu projeto. Cliquei aqui em fechar. E a última parte, vou clicar aqui em mais e vou vir aqui em armaduras. Último item. Para quê? Aqui em estribos, ângulo de dobra das patas de estribos. Aquilo que eu comentei com você quando mostrei o detalhamento dos estribos, tanto para pilares quanto para vigas. Aqui eu tenho uma dobra a 90 graus. E eu não costumo usar esse tipo de dobra no detalhamento de pilares e vigas, no caso dos estribos. Então, para não dar margem, não deixar o TQS dimensionar dessa forma, eu vou vir aqui no critério e alterar para 135. Prontinho, a partir disso, ele já vai alterar para mim a representação dos meus ganchos, ok? Feito isso, não altero absolutamente nada. Aqui o comprimento das patas é igual a 5 vezes o diâmetro da armadura do estribo, por norma é esse critério. Quando tenho que valor igual a zero, o TQS já vai considerar dessa forma. Olha lá, com ponta reta de comprimento igual a 5 vezes o diâmetro do estribo, porém não inferior a 5 centímetros. Se o meu estribo é igual a 5 milímetros, 5 vezes o diâmetro da armadura longitudinal, tá bom? Se eu tenho aqui uma armadura longitudinal igual a 10 milímetros, eu vou ter 1 centímetro. 10 milímetros, 1 centímetro. 5 vezes 1, 5 centímetros, tá bom? Esse é o meu comprimento mínimo desse gancho, falando aqui da armadura de pilares. Para vigas o critério é o mesmo. Porém, em vigas eu posso ter armadura, de acordo aqui com os critérios que eu estabeleci, de até 5 milímetros. Então vai pegar 5 vezes 0,5. Aí vai ter lá o gancho de 2,5. Porém, ele não vai fazer isso porque o critério é que o mínimo é de 5 centímetros para aquele gancho, que é o correto, tá bom? A não ser que eu venha aqui e altere. Olha, eu quero que esse gancho aí no mínimo tenha
7 centímetros. Aí no caso aí de pilares, ou das vigas que tiverem armadura longitudinal de 10 milímetros, 5 vezes 1, que é os 10 milímetros em 1 centímetro, vai ser igual a 5. Porém, estou falando com ele que o mínimo é 7. Ele vai utilizar o valor que eu estou especificando aqui, tá bom? Então, vou manter igual a 0, não vou alterar mais nada. Cliquei aqui em X, cliquei em Sim para salvar. Cliquei em Fechar. Prontinho. A partir de agora, os critérios foram configurados, novamente, pelo menos os principais. Eu já posso processar a minha estrutura e conferir o resultado após essa configuração de critérios. Então, eu vou clicar aqui na minha edificação, tá bom? Aqui eu vou vir em Edifício, Processamento Global, Esforços e Armaduras e clicar em OK. Então, o TQS começa a realizar novamente todo o processamento global da estrutura, o processamento completo, dimensionando, detalhando e gerando os desenhos. E assim a gente vai conferir o resultado do nosso detalhamento após o dimensionamento, conforme os critérios que nós realizamos, tá? Então eu vou pausar aqui o nosso vídeo, vou esperar o processamento que demora um tempinho significativo e após essa conclusão eu volto para visualizar com você o resultado das configurações de critérios, de vigas, pilares aqui do nosso projeto, tá bom? Prontinho, processamento global concluído. Vou fechar aqui a janela de avisos e erros. Se você quiser voltar nessa janela, tá? É só procurar o menu Edifício e aqui em Listagem de Projeto, Avisos e Erros. E aí você consegue visualizar a janela completa, né, com os erros do seu projeto. Avisos médios, avisos leves e também os erros graves. Fechei. Aí a gente vai visualizar aqui em Pilares o detalhamento. Olha lá. O meu estribo, a armadura aqui longitudinal, feito a emenda, cada uma das minhas armaduras, ok? E também aqui para vigas. Aqui em vigas, olha lá como ficou o detalhamento delas. Armadura longitudinal negativa na parte superior. O estribo representado aqui na forma, no gabarito da minha viga, bem como a linha verde representando a quantidade, a posição, o espaçamento, o diâmetro do meu estribo. A armadura de costela, a minha armadura lateral. E aqui as minhas armaduras longitudinais positivas, uma primeira e numa segunda camada. Basicamente, essa é a representação que eu preciso ter aqui nas minhas vigas. Aqui ainda continuou com essa representação do estribo, mas basta conferir novamente o detalhamento dessa armadura também para vigas, tá bom? E aqui alterar, ao invés de representar apenas com o gancho, representar com a dobra. Vou conferir outro detalhamento. Aqui já está, né? Acho que foi só esse detalhamento 202 que ele detalhou assim. Então, para ela especificamente, eu vou no editor gráfico e altero. Ao invés de alterar o critério para todos os pavimentos, depois reprocessar a estrutura. Como foi só para ela, a gente pode alterar somente no editor gráfico. E as outras, o detalhamento do estribo está conforme os critérios que nós configuramos. Ângulo a 135 graus. Ok? Feito isso então, configurações realizadas, a gente já sabe que o TQS obedeceu aos critérios que nós configuramos. Agora eu tenho condições de ter um resultado melhor no meu projeto. Obviamente, alguns outros atributos, ou talvez algumas outras edições ou melhorias, que eu costumo chamar de otimização, elas são necessárias que nós realizemos. Como, por exemplo, eliminando barras picadas. Quando eu tenho, por exemplo, uma continuidade em vigas. Eu tenho algumas armaduras picadas que não pode ser interessante deixar isso para a obra. Eu consigo, no editor rápido de armaduras, otimizar esse meu detalhamento. E eu vou mostrar para você como que faz isso, tá bom? Nas próximas aulas, a gente vai ver justamente essa etapa de otimização e pretendo deixar uma aula exclusiva falando sobre a otimização das armaduras, tanto para pilares, quanto para vigas, lajes, fundações e etc, tá bom? Então é isso, finalizamos a nossa aula de configuração de critérios por aqui. Forte abraço e até a próxima aula.